Inicialmente, eu vou desejar uma boa noite, né, ao nosso auditório virtual que já está se formando. É o Está ministro se Cláudio Brandão mandando um formando. abraço também para a Que professora honra Renata. nossa Com certeza. O João aí presente também. também. Uma boa noite para a doutora Renata Dutra, né? Boa noite a todos os colegas que estão presentes. Nossa presidente Cecília Pontes aí da Matra 5, né? Novamente mandou uma boa noite. O Rodolfo aí falando, duas grandes figuras humanas. Que maravilha. Querido. Boa noite aos colegas da docência, aos colegas juízes, aos advogados, membros do Ministério Público, os servidores, os nossos alunos, não é? Os Verdade. estudantes em geral, os interessados, acadêmicos. Que maravilha. E, Renata, a proposta, né, do nosso encontro hoje é discutir, eu acho que temas que são uma espécie de interseção, né, entre alguns focos das nossas pesquisas na academia, né? Do meu lado, precedentes, né, que é um tema que eu fiz o doutorado em cima disso. Terceirização também é um tema que você tem pesquisado bastante, um tema que eu também Verdade. aprecio bastante. Então, vamos discutir hoje os precedentes do STF em torno dessa matéria da terceirização, né? A tentar analisar e traçar talvez algumas perspectivas desses desafios da compreensão do fenômeno a partir dessas normas criadas para o caso concreto, mas que vão, de certa forma, vincular, de certa forma não, vão vincular a nós todos no Poder Judiciário, né? E, doravante, deve ser mais ou menos a pauta que nós vamos ter que enfrentar. Mas eu gostaria agora, doutora Renata, de apresentá-la, embora isso seja totalmente desnecessário, né? Todos conhecem a professora Renata Dutra. Mas a professora hoje está na UNB, não é? Antes era a UFBA, agora é professora de Direito e Processo de Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E lá também tirou o seu doutorado e o seu mestrado. Mas foi graduanda aqui pela nossa Pela UFBA. UFBA. Hoje ela integra alguns grupos de pesquisa, né? Entre eles o de Transformações de Trabalho, Democracia e Proteção Social, que eu fiz parte também. O Verdade. grupo Trabalho, Precarização e Resistências, né? Da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. E o Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB. É autora de livros, artigos jurídicos, coordenou coletâneas. Inclusive, eu gosto muito desse livro aqui, Trabalho, Regulação e A Cidadania. Esse tese. aqui está devidamente autografado. E também a coletânea do grupo de pesquisa, né? Lá da UFBA. Reforma Que temos o Trabalhista. prazer de contar com sua presença aí, né? Sua participação, doutor Guilherme. Uma modesta contribuição junto com a minha querida aluna Thelma Ferraz. E doutora Renata, eu me lembrei esses dias que eu estava olhando o Lattes dela, né, para fazer esse apanhado, e verifiquei, lembrei, né, tive uma lembrança a partir daí, que ela foi vencedora ainda na graduação do terceiro prêmio Coquejo Costa, Verdade. organizado pela Matra 5, e que eu era membro da comissão examinadora. E Não, recordei. uma grata lembrança. E eu não tinha esse registro de que tinha sido o doutor Guilherme membro da comissão. Foi muito, muito boa essa coincidência. Aí tem dois aspectos, né? Tem um positivo e um negativo, né? O positivo é que foi um trabalho de excelência, né? E que já deu a sinalização desde aquela época do seu futuro de sucesso, né? Como uma pesquisadora, como uma pessoa admirável, uma profissional admirável. Mas por outro lado, já é um indicativo que eu tô ficando velho, né? Porque já se Nada passou mais de uma disso. década, né? Vamos abafar aí, mas já se passou mais de uma década de lá Começou para cá. cedo na magistratura, mas olha, eu me lembrei com alegria desse evento, porque eu lembro que é um estímulo muito importante, né, da Matra fazer esse prêmio. Eu lembro que vários colegas concorreram, a gente ficou animado para fazer os trabalhos. Lembro que no dia que eu fui premiada, teve era uma participação do Congresso dos Juízes e assim um evento super bonito. Eu fiquei super orgulhosa enquanto Foi. estudante. E a gente ainda ganhava um prêmio de dinheiro, que na época pra gente estudante era muito dinheiro. Olha, nosso amigo Murilo, inclusive, participou também na edição seguinte. Ele foi o vencedor na edição seguinte, Sim. na categoria estudante também. Mas Olha de só. pós-graduação já, né, na verdade. Que Não, bonito. não, ele Não? era estudante da graduação.
Foi. Ah, tá. Já ia denunciar a idade de Murilo aqui também. A nossa amiga Silvia chegando aí também. Sim, eu tô vendo muita gente querida Arnaldo. aqui. A gente Muitos vai passando abraços. rapidinho. É, Mas vamos em frente porque o Instagram é implacável com o horário, né? é Nós temos uma verdade. hora cravada. Bom, mas, Renata, só para começar a introduzir o assunto, nós vamos tratar, né, desse tema essencial que é a terceirização. Como tem vários alunos nossos aí presentes, só para dar uma introdução geral, a terceirização é esse fenômeno, né, que nós temos vivenciado, que poderia ser reconhecido como uma espécie de técnica de administração de empresas, né, a partir de uma lógica de descentralização empresarial. E o Godinho, o Maurício Godinho Delgado, ele bem conceitua o fenômeno, eu acho a melhor de todas as conceituações até hoje, que é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho, né, que se daria entre o trabalhador terceirizado e a empresa tomadora de serviço, daquela relação trabalhista que seria correspondente. E aí essa outra relação seria direta entre empregado e empregador, entre empregado terceirizado e a empresa terceirizada, né? E esse fenômeno de terceirização surge exatamente na perspectiva da terceira revolução industrial, né? Superamos a etapa da segunda revolução industrial, daquele modelo fordista, Chaplin, tempos modernos, e caminhamos para essa nova perspectiva de desenho do mundo do trabalho a partir da crise econômica dos anos 70, né? Queda de lucro, Exato. saturação da produção, necessidade da reformulação da organização capitalista, e a partir daí surge um novo modelo de relação de trabalho que leva em conta o avanço das tecnologias de comunicação, a dispersão geográfica da produção, a financeirização da economia, a descentralização da produção, que passa pela terceirização, seja interna ou externa, né? Nós temos também a flexibilização trabalhista, né? Uma política de enxugamento das empresas, né? Uma política de estoque zero, just in time, em relação à mão de obra, os contratos flexíveis, né? E tudo isso chega ao Brasil, né? Não por uma regulação específica, como um fenômeno, e a jurisprudência trabalhista, especialmente, começa a ter atenção a esse fenômeno, porque já está batendo às portas do judiciário, e aí surge, nesse contexto, inicialmente a súmula 256 e a conhecida súmula 3. 331. E aí começa toda, todo o nosso filme que vamos desvendar agora nessa live, ainda que de forma panorâmica. Nosso amigo aqui, Agenor Calazans, também presente, Olha que acabou de alegria. chegar, não é? E Renata, nessa perspectiva, como é que você enxerga, nesse momento, né, o fenômeno da terceirização? Antes da Eu gente. acho, eu acho que você começou bem, né, Guilherme, fazendo esse contexto da reestruturação produtiva e de como a gente viveu uma mudança de paradigma no mundo do trabalho que vai desafiar, né, o direito e o nosso aparato regulatório, que foi pensado para um tipo de organização produtiva e que ele é confrontado com um modo diferente de organizar o trabalho, né, um modo diferente de gerir o trabalho e que tem como perspectiva intencionalmente uma série de burlas, né, ao modelo regulatório que nós tínhamos. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma desvinculação da relação bilateral de emprego, e esse conceito do Godinho também eu acho que é excelente, né, do ministro Maurício Godinho Delgado, porque ele vai mostrar a ruptura de cara com o princípio protetivo, com o princípio da primazia da realidade, e ele vai romper com uma série de institutos do direito do trabalho que foram pensados em função da bilateralidade da relação de emprego. Né? Então, ao romper com a bilateralidade, ao afastar o empregador enquanto centro de imputação de responsabilidade pelo trabalho que toma, do qual se beneficia,
automaticamente a terceirização consegue dar um verdadeiro baile no direito do trabalho. E aí a gente vai ver isso em relação a diversos institutos, como as férias, por exemplo, né, que fica muito evidente como o trabalhador terceirizado, ao ter uma disrupção ali entre a linha do tempo, que é o tempo do trabalho que ele vive, e a linha do tempo de contagem das férias, que é o do contrato com a empresa terceirizada, ele automaticamente tem elidido o efeito desses institutos, né? Então, eu gosto de pensar, o Vitor Filgueiras e o Sávio Cavalcante trabalham também com esse conceito, né, de que a terceirização é uma forma de gestão da força de trabalho, e uma forma de gestão da força de trabalho capaz de intensificar a dominação, né, o poder empresarial sobre o trabalhador e fragilizar as medidas de regulação protetiva do trabalho e, sobretudo, as possibilidades de resistência dos trabalhadores. Eu acho que pensar a terceirização hoje é relacionar terceirização com precarização, né? Toda a literatura sociológica está aí para nos amparar em relação a esse conceito, e pensar a terceirização também como uma forma de fragilizar as relações coletivas de trabalho, né? A organização dos trabalhadores, os processos de resistência. Eu acho que esse, inclusive, é um dos pontos mais preocupantes, né? A relação, os efeitos da terceirização na organização coletiva dos trabalhadores e nessas capacidades de resistência. E que acho que quando a gente entra no tema dos precedentes judiciais, é importante perceber esse silenciamento histórico dos precedentes em relação ao direito coletivo do trabalho, que é tão afetado pela terceirização. Sobre essa questão ainda de ver a terceirização a partir da chave da precarização, eu queria também trazer o conceito que a Gabriela Delgado, que foi minha orientadora na UNB, e hoje minha colega, e o Helder Amorim, que é procurador do trabalho, eles trazem no livro deles sobre Baiano. terceirização, Baiano, e hoje é doutorando também no programa da UNB, tive com os dois há pouco. E ele, tive não, né, virtualmente, hoje a gente já considera, né, o contato realizado. Mas eles dois, eu entendo que eles conseguiram juridificar o conceito de terceirização, o nexo entre terceirização e precarização. Porque muitas vezes, quando a gente fala, existe uma literatura, existe um amparo empírico para dizer que a terceirização tem produzido maciçamente precarização do mercado de trabalho. A gente vai encontrar, até nesses precedentes que a gente vai discutir hoje aqui, a negativa de que essa relação seja uma relação Precarizante. precarizante em si, até porque a precarização fica sendo narrada como uma externalidade, né? Olha, por acaso o arranjo terceirizante gerou precarização. E eu gosto do conceito que eles trazem, porque eles trazem a ideia de precarização para dentro do conceito jurídico. Então, ao considerar a terceirização um paradoxo para o direito do trabalho, assim como o Maurício Gudjon Delgado considera, que dissocia a relação jurídica de trabalho da relação econômica de trabalho, eles entendem que a terceirização produz a rarefação dos direitos trabalhistas, no sentido de que não há para o empregado que tem um vínculo de trabalho terceirizado a negação do acesso aos direitos da CLT, né, dos direitos que estão previstos no Estatuto Legal, mas há uma Mas não é esse o ponto. rarefação desses direitos, ou seja, uma perda da importância econômica, da execuibilidade desses direitos. Então, acho interessante a gente conseguir trazer para dentro do direito aquilo que a realidade social tem gritado, né, sobre a terceirização. Exato. E é interessante, né? Porque muitos argumentam assim, ah, não, mas a CLT não tinha uma previsão sobre a CLT, ou sobre a terceirização, mas a negativa de previsão já é uma espécie de previsão, né? Porque a Exatamente. CLT traz o modelo bilateral, como você bem destacou, é um sistema interventivo, então na medida em que é um sistema interventivo, se entende que a espécie autorizada é a bilateral, né? Não Exato. qualquer outra, né? Mas, então, a partir da súmula 331, e especialmente dos reflexos desse entendimento, né, desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, desses entendimentos, em relação à administração pública, surge o nosso primeiro precedente da pauta de hoje, que é exatamente a ADC 16. Né? A ADC 16, Ação Declaratória de Constitucionalidade, trata especialmente do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8.666, de 93, por um dispositivo que foi introduzido em 95, inicialmente como uma medida provisória, depois convertido em lei, e que tratava da ausência de transferibilidade da responsabilidade
pelos encargos trabalhistas não cumpridos à administração pública, né? E logo no primeiro parágrafo, no segundo, você já percebe um tratamento completamente distinto, né? Porque o parágrafo que se refere aos encargos trabalhistas, aí eles dizem, não, isso aí não é transferível para... A responsabilidade não é transferível à administração pública. Agora, quanto à parte fiscal e previdenciária, aí a responsabilidade é solidária, né? Então aí já começa uma pequena contradição, uma pequena não, uma grande contradição no próprio dispositivo normativo. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu, naquele momento, né, que o que parece realmente ser dito ali, naquele enunciado normativo, que não é que haja um afastamento total da responsabilidade, mas simplesmente que ela não vai ser automática, né? E aí a súmula, o inciso quarto da súmula 331, ele é ajustado para dizer que não. Estamos aqui observando o artigo 71, parágrafo 1º, mas isso não afasta a responsabilidade subsidiária, ela só não vai ser automática, né? E aí se aplica a culpa e vigilando, em regra, né? E isso deu ensejo a uma ação de declaratória, a uma ação declaratória de constitucionalidade, e o Supremo entendeu mais ou menos nessa linha, né? De que não havia a transferência automática da responsabilidade, ou seja, era necessário a evidência de culpa, né? A partir daí, inclusive, foi inserido o inciso 5º na súmula 331 para prever especificamente a responsabilidade subsidiária da administração pública, destacando especificamente também que era necessário a evidência de uma conduta culposa, que poderia ser presumida diante do descumprimento flagrante da obrigação que a própria Lei de Licitações e Contratos traz de fiscalização dos contratos em diversos dispositivos, inclusive o artigo 66, que é bem específico, né? Que é bem específico. Fato é que, inconformados com o entendimento que a Justiça do Trabalho vinha fazendo da aplicação desse inciso 5º da súmula 331, processos começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal e, a partir do recurso extraordinário 760-931, em repercussão geral, foi estabelecida a tese de que a responsabilidade foi ratificada, né, na verdade, o entendimento da ADC 16 no sentido da inexistência de transferência automática da responsabilidade para a administração pública. Nesse julgamento, entretanto, houve uma profunda discussão, e você bem sabe disso, você já analisou todos esses acordos também, em torno da definição do ônus da prova, né? Até para se evitar que houvesse a chamada prova diabólica em desfavor do empregado. Por quê? Para o empregado terceirizado é muito mais difícil, se não impossível, provar que não houve o cumprimento do dever de fiscalização por parte da administração pública. Houve um debate bem intenso, né, pelo que se lê do acórdão, em torno dessa matéria. Inclusive, o ministro Marco Aurélio queria até uma solução mais radical, que era reconhecer que não era cabível nenhum tipo de responsabilidade para a administração pública, né? Estender até o alcance que a ADC 16 tinha inicialmente dado. O ministro Luiz Fux falava que essa prova tinha que ser do reclamante, do trabalhador, porque se tratava de um fato constitutivo, mas a maioria parecia se encaminhar, em princípio, no sentido de atribuir o ônus da prova à administração pública, ou seja, a administração pública que deveria comprovar se promoveu ou não o dever de fiscalização. O ministro Barroso, inclusive, sustentava que bastava uma fiscalização por amostragem, desde que razoável, né? Mas o fato é que eles não chegaram a um acerto em torno disso, sequer para constar como obter dictum, não é? E a tese definitiva continuou mais ou menos, como eu já disse, na linha da DC 16, ou seja, simplesmente dizendo que não havia uma transferência automática da responsabilidade. E aí, nesse particular, em relação à administração pública, cenas dos próximos capítulos, né? Como isso vai ser processado.
não é? E é interessante, doutor Guilherme, que essa divergência que fica bem retratada nesse precedente, né, os ministros entendendo diferentemente, não conseguindo fechar o entendimento, ela muitas vezes afeta a própria Justiça do Trabalho pelo fato de que no exame monocrático de reclamações constitucionais, havia ministros que, diante de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheciam a responsabilidade do ente público por não ter cumprido o ônus da prova, né, de demonstrar a culpa, essas decisões foram cassadas, muitas delas foram cassadas em reclamação constitucional. Então, essa divergência acabava gerando uma dificuldade até do TST de reagir ao próprio precedente, o que acabou acontecendo só posteriormente, né? Eu gostaria de registrar, inclusive, agora a presença do nosso ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que está Nossa, aqui é outra prestigiando a honra para nossa... nós hoje, hein? E a doutora Cláudia Zanotti também presente. Mas, doutora Renata, passado esses dois precedentes, eu pergunto agora, e a terceirização extensa, ampla, da atividade fim? Como é que ficaram aí E esses precedentes do Supremo Tribunal Federal? esse é outro capítulo da novela, né, da relação entre a jurisprudência do Supremo e a jurisprudência do TST. Inclusive, que marca bastante o processo que a gente tem assistido recentemente, que é do Supremo avançando sobre o julgamento de matérias trabalhistas, com um entendimento que polariza bastante com aquele que vinha se consolidando no âmbito da Justiça do Trabalho e com uma perspectiva, curiosamente, bem distante até da perspectiva constitucional de proteção ao trabalho. A gente, para falar um pouco dessa questão da terceirização irrestrita, né, que seria o entendimento da terceirização enquanto possibilidade, inclusive no âmbito das atividades fins, ele vai começar ali em 2014, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, por muito tempo, se absteve do debate sobre terceirização, e, ao meu ver, corretamente, justamente por Sim. se tratar de uma discussão infraconstitucional, né? E o Supremo Tribunal Federal, naqueles processos em que se discutia a súmula 331 do TST e até o critério criado pelo TST em relação à atividade meio e atividade fim, ampliado, digamos assim, pelo TST, as discussões que chegavam ao Supremo, elas eram objeto de os recursos extraordinários, eles não eram conhecidos porque se entendia que se tratava de matéria constitucional. E isso prosseguiu acontecendo até 2014, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral, reconhece o recurso extraordinário, eu não vou saber o nome aqui, o número agora de 958, cor. 252. Não, mas antes foi o ARE 713 Ah, 211, né? Que certo, o certo. ministro Fux, inclusive, em sede de embargos de declaração em agravo em recurso extraordinário, no qual já havia sido manifestado por duas vezes o entendimento de que a matéria era infraconstitucional e, portanto, não caberia o conhecimento, acolhe por violação do artigo 5º da Constituição, por possível violação do artigo 5º, a discussão sobre a terceirização de atividade fim, né? Sobre a perspectiva de que essa decisão do TST, que considerava ilícita a terceirização de atividade fim, feriria a liberdade de contratação. Eu achei interessante quando você falou do artigo 71 da Lei 8666, que diferencia as obrigações trabalhistas das obrigações previdenciárias, demonstrando ali o interesse fiscal prevalecendo, e eu acho interessante também o conhecimento desse recurso ter sido pela ideia de liberdade de contratação, em detrimento de todos os dispositivos que tratam sobre proteção ao trabalho. E nesse momento, em 2014, quando o Supremo reconhece a repercussão geral nesse tema, havia no âmbito do Congresso Nacional uma grande discussão sobre o projeto de lei 4330, que era o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, que visava liberar a terceirização de atividade fim expressamente, né? Esse projeto, inclusive, chegou a ser aprovado em 2015 na Câmara dos Deputados, mas depois foi substituído pelo projeto que veio a se tornar a Lei E 13.429. relativamente, inclusive, eu achava ele até um pouco melhor do que... Um pouco melhor do que esse É, projeto que foi resgatado é. ali sem nenhum tipo de debate com a sociedade, debate com o próprio movimento sindical, que, aliás, se engajou profundamente na discussão em torno do PL 4330. Então, quando o Supremo reconhece essa repercussão geral, no bojo de uma discussão muito calorosa no Congresso Nacional sobre a terceirização, era um prenúncio de que ou a matéria seria resolvida de uma forma ou seria resolvida de outra, né, por algum dos poderes. Posteriormente, quando já havia tido a aprovação do projeto de lei 4330 e houve
a propositura da lei, do projeto que virou a Lei 13.229, né? 13.429, desculpa, gente. Que aí sim expressamente previa que as atividades fins seriam liberadas, o Supremo veio a julgar essa outra repercussão geral que você mencionou, doutor Guilherme, em que, ainda se referindo aos processos anteriores à reforma trabalhista, firmou o entendimento de que a terceirização de atividade fim seria lícita, né? E aí, nesse caso, o que foi mais assustador, porque nós já tínhamos o advento de uma legislação no bojo da reforma trabalhista, que depois ainda foi aprofundada e tornada assertiva pela Lei 13.467, no sentido de que a Invalidada, né? exatamente, que a terceirização de atividade fim seria lícita, mas o julgamento do Supremo, que vai acontecer em 2018, é um julgamento que afirma a licitude da terceirização mesmo de atividade fim, mesmo antes da própria reforma trabalhista, o que já anunciava, portanto, que o Supremo iria, como de fato veio a fazer, a reconhecer a constitucionalidade da reforma trabalhista no que toca à terceirização de atividade fim. Inclusive, foi o mesmo comportamento em relação ao negociado sobre o legislado, né? O Supremo se antecipou à própria reforma trabalhista e serviu de fundamento. Você pesquisar o relatório lá do deputado que fez o projeto substitutivo final, né? Final não, mas da comissão especial, havia a justificativa expressa na repercussão geral que tratava do negociado sobre o legislado, né? Então o Supremo se antecipou, né? Pelo menos nessas duas pernas aí principais, né? Da reforma trabalhista, elas foram iniciadas através do Supremo. Exatamente, e a gente tem pesquisado isso também, né? A construção de argumentos político-jurídicos refratários a uma perspectiva protetiva do trabalho e refratárias, portanto, à própria fundamentação constitucional de proteção ao trabalho sendo gestada nesses primeiros acórdãos do Supremo, que acabam depois vindo a se incorporar à legislação com as reformas. É interessante perceber que nesses julgamentos, e aí eu me refiro à DPF 324 e posteriormente a essa ADIM que foi recentemente julgada, a 5685, embora com momentos, um espaço de tempo relativamente curto entre uma e outra, elas se referiam a períodos de tempo diferentes, marcos temporais legais diferentes, mas discutiam a possibilidade da terceirização de atividade fim. E o que chama atenção, eu tenho destacado isso na minha produção sobre esses precedentes, é a falta de fundamentos constitucionais mesmo sobre a discussão, né? Então, a discussão ela acontece de forma refratária ao discurso constitucional, embora seja protagonizada pelo guardião da Constituição. Então, o Supremo, quando discute terceirização, traz uma série de argumentos de ordem econômica para reconhecer e contextualizar o fenômeno. Inclusive, esse recurso à argumentação econômica tem sido recorrente nas decisões do Supremo em matéria trabalhista, e essa argumentação vem basicamente no sentido de reconhecer o fenômeno da terceirização, embora do ponto de vista histórico se trate de um fenômeno que tem pouco mais de 50 anos, né, doutor Guilherme? Então, para a história isso é nada, mas o Supremo trata como se fosse um fato inexorável, né? Então, o desenvolvimento da terceirização enquanto realidade econômica é inexorável, aquilo vai acontecer, o direito precisa se curvar à realidade. E esse discurso vem atrelado também com um discurso que associa qualquer qualquer restrição que possa acontecer à forma de contratação terceirizada como uma restrição legal que engendraria a fuga dos capitais, o desinteresse do investimento financeiro na nossa economia, ou até mesmo o desemprego, né? Isso é muito interessante de perceber como o discurso traz a realidade econômica como algo inexorável, certas estruturas produtivas que são absolutamente recentes no capitalismo como inexoráveis, e traz o fato de que qualquer tipo de regulação protetiva do trabalho teria como externalidade desincentivar o crescimento econômico e, portanto, gerar desemprego ao final. E isso é feito sem muito respaldo empírico, né? O que me faz falta também. Desculpa. Inclusive, não, desculpe primeiro eu gostaria só de registrar, várias pessoas passaram, então não estou entrando na nossa live, eu gostaria de registrar a nossa presidente da ANAMAT, a doutora Noêmia Porto. Querida Noêmia, que tem pesquisa importante sobre o tema. Sim. Nossa colega da magistratura, Heloína, Irailce, doutora Joana Rodrigues, doutor Tágore Trajano, né, doutora Manuela Herme, Pepe Chaves está presente também, Andresa, Jorginho, Lauro de Campos, enfim, vários amigos presentes.
E é interessante essa referência que você fez à questão da falta de dados empíricos, porque os dados empíricos que são trazidos são para ser desqualificados, né? O ministro relator, com todo respeito, nós estamos aqui dentro de uma crítica acadêmica, né? Mas ele traz um estudo estatístico do DIEESE para dizer que não foi cumprida a metodologia correta e, portanto, esses dados não seriam não seriam válidos, né, para essa discussão toda. E é muito interessante porque logo depois, ele traz dados da Fundação Getúlio Vargas, de um outro estudo, e aí ele não menciona que, né, talvez por esquecimento, que o resultado da diferença salarial é próximo ao do estudo do DIEESE. Mas ele menciona que essa diferença, que ele não menciona qual é, seria devido a aspectos pessoais dos empregados terceirizados. Enfim, é uma descaracterização e uma falta de aproveitamento total da estatística dentro desse discurso. E é uma estatística gravíssima, né, que revela de uma forma muito evidente a precarização, seja em relação aos salários, seja em relação aos acidentes de trabalho, né, seja em relação ao turnover, enfim. Mas prossiga, professor. E há uma recusa também de reconhecer a relação entre terceirização e fraudes, né? Quando existe algum estudo, alguma argumentação no sentido de que a terceirização tem produzido precarização da relação de trabalho, isso é trazido não. Mas isso aí é um caso de fraude. A fraude pode ser combatida como externalidade que é. Né? E aí não se enfrenta o fato de que há não uma coincidência, né? Mas uma causalidade entre o processo de terceirização e essas relações de trabalho precárias. Ainda falando sobre a metodologia das pesquisas utilizadas no julgamento, algumas pesquisas sociológicas que são feitas com muita seriedade são descreditadas, por exemplo, no voto do ministro Barroso, quando ele se refere a uma conversa que ele teve no aeroporto com um trabalhador terceirizado que disse que preferia ser terceirizado, né? Então, um discurso individual colhido de forma aleatória vai sendo sobreposto a muitas páginas de literatura sociológica feitas com método científico, né, e rigor em relação à coleta de dados sobre as experiências dos trabalhadores terceirizados, que, aliás, são experiências de sofrimento, de invisibilidade, de adoecimento, de exclusão social, como a gente tem percebido, né, nas pesquisas feitas, inclusive no âmbito da terceirização realizada no poder público, dentro das instituições de fiscalização do trabalho, dentro da própria universidade, né? Também é bastante interessante perceber como há uma refutação nesses julgamentos, não só dos valores constitucionais, então você vê muito pouco o discurso constitucional de proteção ao trabalho, a invocação e o próprio diálogo, né, com a teoria constitucional, com o direito social enquanto elemento constitucional relevante, como há uma censura feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal da parte social da Constituição, né? E isso, o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi relator na DI 5685, não me deixa mentir, né? Ele cita um economista e transcreve o trecho em que esse economista fala que a Constituição de 88 errou, exagerou em relação à Carta de Direitos Sociais e que isso precisa ser revisto, né? Do ponto de vista dos parâmetros constitucionais de um julgamento, esse julgamento está sendo feito com que tipo de baliza, com que tipo de referência? Se a referência que deveria ser a Constituição é censurada pelo guardião da Constituição, né? Então isso nos coloca, de fato, diante de uma contradição profunda. E eu acho que pensar nesses precedentes do Supremo em matéria constitucional nos faz pensar muito mais em relação às faltas, né? As lacunas nesse julgamento. Eu já mencionei aqui a própria construção teórica da justiça do trabalho, o discurso constitucional de proteção ao trabalho, a absoluta despreocupação com o direito coletivo do trabalho, né? Então, toda essa regulamentação e toda a discussão do Supremo sobre terceirização irrestrita, ela passa ao largo do conceito de categoria, da insuficiência do conceito de categoria para dar conta de um ordenamento jurídico que trabalha com terceirização de atividade fim. Então, esses silêncios acomodam também as fragilidades que a terceirização gera. É interessante, sem querer lhe atalhar, que quando ele se refere a essa questão do enquadramento sindical, é justamente para negar a ausência de prejuízo, né? Então ele diz, não fragiliza a mobilização sindical, porque nós estamos diante do princípio da unicidade sindical, né? E se for o caso de uma dispersão territorial, também pode ocorrer
em uma sociedade empresarial quando ela divide sua operação em várias localidades. Então, não vai haver nenhum prejuízo, mas não é correto isso, né? Porque se você pulveriza a categoria profissional, né, em várias empresas, a tendência é que você reduza a base de cada sindicato, né? Porque o sindicato vai ser pela atividade preponderante daquelas empresas todas terceirizadas. Então, é lógico, é óbvio, isso aí significa um enfraquecimento muito grande do poder negocial e, por consequência, é lógico, né, de todos os direitos que venham a ser percebidos pelos empregados em decorrência de uma negociação coletiva, em decorrência da força de uma greve, enfim, né, de tudo isso que pode ser por intermédio do direito coletivo. Exatamente. É também interessante perceber como a Justiça do Trabalho, e aí eu fico muito tocada também, né? Embora não seja mais servidora da Justiça do Trabalho, me formei na Justiça do Trabalho por muito tempo, e o senhor também, como magistrado, deve ter essa percepção de que a Justiça do Trabalho é taxada de paternalista, é colocada como uma justiça que se excede, como uma justiça que exorbita os limites colocados. No último voto do ministro Gilmar Mendes a DIN 5685, isso aparece claramente, né? O trabalho relacionado ao paternalismo. E aí, ao final do voto, que eu acho curioso, ele fala que nos casos de fraude, cabe à Justiça do Trabalho combater a fraude e não combater a terceirização. Então, a mesma justiça que é desqualificada é invocada para cumprir a missão impossível de contornar as fraudes decorrentes de um mecanismo contratual que favorece, sobretudo, a fraude, né? Um outro aspecto que eu acho interessante é que o ministro Fux, pelo menos, né, no seu voto, ele justifica que caso a terceirização não seja reconhecida de uma forma ampla, isso pode significar uma perda de eficiência na atividade empresarial. Só que essa perda de eficiência, evidentemente, é um conceito relacional, né? Perda de eficiência em relação a quem? Porque na medida em que você fixa, por exemplo, vamos supor que o julgamento tivesse sido outro, né, e tivesse sido negada a possibilidade da terceirização em atividade fim, todas as empresas do país estariam sujeitas a esse patamar mínimo de regulação, né? Exatamente. Então a concorrência começa a partir dali para cima. Então não há nenhuma perda de eficiência, a não ser que esteja se considerando o mercado internacional. Mas aí qual é o tipo de regulação que nós queremos no Brasil? Qual é o tipo de trabalho que nós queremos no Brasil? É o precarizado que vai competir lá com os países pobres da África, ou da Índia, ou da China? Ou é com um nível compatível com a dignidade do trabalhador, né? Então, tudo isso parece que Perfeito. não entra em conta, né? Perfeito, doutor Guilherme. E essa suposta aptidão do direito do trabalho de definir eficiência de gestão, nível de emprego, crescimento do mercado, né? O direito do trabalho não tem aptidão de definir nenhum desses elementos. A gente tem aptidão no direito do trabalho de escolher patamares civilizatórios para a economia produzir, a administração produzir aquilo que lhes incumbe, né? Então, essa Concorrência a mistura. partir dali. Concorrência a Exatamente, partir esse é o dali. nosso patamar mínimo. Criem a partir desse pressuposto. E essa discussão sobre o mercado internacional, eu acho interessante também perceber até no direito comparado, né? Muitos países que estabelecem a possibilidade da terceirização de atividade fim, fazem isso com responsabilidade solidária, fazem isso com outros tipos de aparatos, fazem isso com liberdade sindical plena em relação à organização das categorias. E aí se faz uma comparação muito malversada com essas experiências, sem considerar as outras fragilidades da nossa ordem jurídica. Eu também não posso deixar de lembrar que essa característica, né, de oferecer o direito do trabalho ao mercado, à concorrência internacional, como se o direito do trabalho fosse uma mercadoria para atrair os investidores, isso é o que Antônio Casimiro Ferreira chama de uma das características do direito do trabalho de exceção. O direito do trabalho de exceção não é só aquele que converte o trabalhador em mercadoria, e a terceirização faz isso, mas também o que converte o próprio direito do trabalho enquanto mercadoria a ser oferecida no mercado, e não enquanto regulador do próprio mercado, né? Vamos fazer um leilão, né? Quem dá menos, né? Exatamente. Exatamente. Mas a perspectiva e
a discussão que o Cristiano Paixão tem feito também sobre essas decisões do Supremo é de uma perspectiva desconstituinte mesmo em relação ao direito do trabalho, né? E perceber o próprio Supremo utilizando argumentos de natureza econômica que, como o Vitor Filgueira chama atenção, né? Não são nem argumentos que a gente pode dizer econômicos lato sensu, são argumentos especificamente do campo neoclássico da economia, né? Então nem sequer dialogam com tudo que vem sendo produzido na economia. E, por outro lado, há uma discussão que lida com a arquitetura, né, dos mercados sem considerar os limites que o texto constitucional coloca, os vetores que o texto constitucional coloca em relação à proteção ao trabalho. Pelo contrário, a gente tem esse sentido de crítica e de excesso na Constituição. Então, o Supremo tem sido o protagonista, e esses precedentes da terceirização deixam isso claro, de um processo de desconstitucionalização do direito do trabalho. Muito perigoso, aliás, porque é difícil manter uma coerência, né, de defesa da Constituição em relação a outros temas que nos interessam, as próprias liberdades, a própria democracia, quando se faz um discurso desconstitucionalizante em relação aos direitos sociais. Não existe uma coisa sem a outra, né? É interessante, eu não me lembro agora de quem era o voto, mas dentro dessa linha de raciocínio, o ministro, que eu não me lembro qual foi deles, agora me passa, ele faz uma referência aos dois valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. E ele diz que nenhum prepondera sobre o outro, né? Mas aí, quando ele vai se referir novamente nessa mesma linha de raciocínio, logo em seguida, ele tira a palavra social dos valores. Então fala, o valor da livre iniciativa não pode se sobrepor ao do trabalho. Porque não há... Aí é uma tentativa, me parece, uma tentativa de certa forma, com todo respeito, descaracterizar o Estado Social de Direito, né? Descaracterizar o Estado Social de Direito, descaracterizar o papel interventor do Estado para regular essas relações assimétricas. E aí ele diz, o princípio da liberdade econômica não pode ser subjugado pelo princípio do valor social do trabalho. E aí tira o adjetivo que valora a livre iniciativa dentro do nosso Estado Social de Direito, Exatamente, que é ser um valor social também ela, a livre iniciativa, né? Uma coisa que também me chama a atenção, e volto para o voto do ministro Gilmar Mendes na DI 5685, é que o ministro Gilmar Mendes compara as decisões da Justiça do Trabalho que tratam sobre a limitação da terceirização de atividade fim a um ativismo judicial que ele identifica no caso Lochner versus New York, que é um caso de 1905 da Corte Constitucional Americana, que é inclusive um precedente já superado, em que se considerou que era um ativismo, uma restrição à liberdade de contratação, o fato de que o Estado de Nova York ele limitou a 60 horas semanais a jornada de trabalho dos padeiros, em 1905. E a Corte Americana ela entendeu que, nesse caso, se estaria a fazer uma restrição da liberdade de contratação incompatível com a ideia de livre iniciativa que era amparada pela Constituição norte-americana. Ele também traz, e aí no sentido contrário, alguns precedentes que também foram superados de que a Corte Constitucional americana ela teria sido restritiva em relação às primeiras propostas do New Deal, porque seriam contrárias à não intervenção do Estado na economia. E aí, em seguida, ele diz que esses precedentes eles se assimilariam ao que a Justiça do Trabalho faz ao dizer que não é possível contratar terceirização de atividade fim. Então, a interpretação da liberdade de iniciativa como se ela fosse um copo vazio, né? A liberdade enquanto uma forma abstrata sem conteúdo, e não percebendo que o conteúdo desses dois julgamentos é absolutamente oposto. Um conteúdo que você defende os valores sociais do trabalho e promove justiça social, e um conteúdo que você se opõe, por exemplo, a medidas de proteção. Né? Então, é interessante que ao imputar ativismo judicial ao seu trabalho, o voto do ministro Gilmar Mendes pareça tanto com o caso Lochner versus New York. Pois é. E tem uma passagem interessante também, que eu acho que ainda é no voto do ministro Fux, que eu até destaquei aqui. Ele diz assim, é uma citação, na verdade, né? Ele diz assim, quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos,
a competição entre firmas que terceirizam diminuirá o preço dos seus produtos, né, os custos da transação. Consumidores, então, terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias. Aí a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li essa passagem foi a seguinte: Quem quem são esses são estes consumidores? consumidores? Porque esses consumidores podem ser e serão, se a terceirização for Terceirizados. aplicar, os terceirizados que ganharão menos, né? E isso gera um impacto direto no próprio consumo, né? Então é uma Uhum. teoria que não se sustenta, a não ser que se distinga trabalhador de um lado, consumidor de outro, e não há interseção nenhuma, né? Exatamente. E uma compreensão que desconsidera completamente os efeitos da desigualdade social nas dinâmicas de mercado, né? Que isso, inclusive, tem sido contestado amplamente pelos economistas que têm atingido prêmios Nobel recentemente, que é considerar que a desigualdade produz efeitos na forma de funcionamento da própria economia. É, é interessante também a gente pensar, doutor Guilherme, acho que nosso tempo já está quase chegando ao final, em quais são as perspectivas, né, que esses julgamentos colocam para nós, principalmente para pensar os desdobramentos, né? Como nós apontamos aqui, há muito silêncio nas decisões do Supremo, inclusive para questões super relevantes para o deslinde de controvérsias específicas na Justiça do Trabalho no que se refere à terceirização. E nesse ponto, isso significa dizer que compete à Justiça do Trabalho desdobrar e aplicar na prática esses julgamentos de forma comprometida com a própria ordem jurídica trabalhista. Eu fico sempre me perguntando que tipo de interpretação pode se dar ao artigo 2º e 3º da CLT, depois que foi liberada a terceirização de atividade fim, já que continuam vigentes os pressupostos da relação de emprego, que incluem a subordinação jurídica. Então, a decisão sobre o que é subordinação jurídica no caso concreto, ela vai se relacionar diretamente com a possibilidade ou não de reconhecimento de um vínculo, ainda que não seja por se tratar terceirização de atividade fim, de uma terceirização ilícita. Ok, é possível terceirizar a atividade fim, mas se houver subordinação jurídica ao tomador de serviços, esse vínculo de emprego persiste. E aí a pergunta que eu faço: é possível terceirizar a atividade fim sem algum tipo de subordinação jurídica? Parece algo completamente ilógico, né? E imagine a seguinte situação: imagine que dentro de uma mesma planta existam contratados diretos e terceirizados, em tese, realizando a mesma atividade. Pode ser que isso aconteça? Quem sabe, não é? Isso depende de várias circunstâncias. E aí, como é que fica? Né? Esses terceirizados vão estar sujeitos ao patamar de salários que a empresa terceirizada traz, enquanto os outros estão sujeitos ao tomador de serviço, né? É uma outra questão. Me parece que a possibilidade de verificação do vínculo direto com o tomador de serviço, sim, vai ser possível. Agora, é como você bem coloca, professora Renata, como alguém que está realizando uma atividade fim não vai estar subordinado? Como é que um professor, né, numa escola, ele não vai estar sujeito à subordinação? Ele vai ser um autônomo numa escola, ele vai chegar a hora que ele quer, ele vai falar, não, eu vou dar aula nos dias tais, tais e tais, só vou pegar essas turmas, entendeu? E vai ser assim que vai funcionar. Me parece que não. E outras tantas profissões, né? Médicos em relação... se bem que médico já entra numa outra questão por causa de uma dinâmica própria da função. Mas me parece que não, professora Renata. Eu acho que é muito difícil não configurar um vínculo numa situação como essa. Me parece. Me parece. E é muito difícil, até do ponto de vista de uma racionalidade econômica, pensar que o empregador, né, uma pessoa que dispõe de um capital, de um patrimônio para investir numa atividade econômica, ele vai delegar a uma segunda empresa a capacidade de tomar todas as decisões relevantes que se refiram ao investimento do seu capital, sem que ele tenha nenhum tipo de ingerência na realização daquela atividade econômica.
E aí nós temos que pensar todos os desdobramentos do conceito de subordinação jurídica, né? Para além da subordinação jurídica clássica, a subordinação jurídica objetiva, subordinação jurídica estrutural. Hoje em dia já falamos de subordinação jurídica algorítmica, né? Pois Então, é. como não aplicar esse acúmulo teórico também para pensar a terceirização para além do limite da atividade fim e da atividade meio, mas pensar a terceirização a partir e em confronto com os próprios pressupostos da relação de emprego. Eu gostaria de fazer um registro, professora Renata. O desembargador Valdir Florindo foi eleito agora vice-presidente do TRT de São Paulo, é Olha, que acadêmico da alegria. BDT, presidente honorário da BDT, está presente também. Doutora Viviane Agradeço. Martins, Tereza Calazans, Graça Varela, presente também, vários Que amigos chegando. alegria. Às vezes a gente se passa porque são vários nomes e Eu nem não todos estou conseguindo aparecem. acompanhar. Que bom que o senhor está fazendo isso, doutor Guilherme. Mas é isso. Eu acho que são grandes os desafios. A gente ainda vai ter que... Nós vamos nos deparar, né, no mundo do trabalho com várias questões e isso vai ser algo que vai ter que ser construído pela jurisprudência, né, com o papel decisivo dos advogados a partir de agora, né? No caso concreto, né, nas circunstâncias que um determinado tipo de contratação pode trazer ao processo, né, a ser identificado no processo, e tudo isso realmente vai reclamar um grande esforço interpretativo para que nós possamos entregar uma prestação jurisdicional compatível com os nossos parâmetros constitucionais, né? Nossos parâmetros constitucionais que implicam na tutela do hipossuficiente econômico dessa relação assimétrica. Mas, doutora Renata, como a senhora bem destacou, o tempo aqui no nosso Instagram é terrível, né? E estamos mesmo chegando ao final, né? Uma live fluiu de uma forma Passou voando, muito agradável, né? Então o tempo sempre passa, o tempo sempre nos trai quando a live vai nesse sentido. Então eu vou passar a palavra para que a professora faça suas considerações finais e em seguida eu retomo. Tá bom, doutor Guilherme, queria agradecer muito o convite. É um prazer encontrá-lo nos espaços acadêmicos da UNEB, da UFBA, ainda que agora esteja distante, também por meio das lives, sempre muito lúcidas as suas ponderações. Eu fico muito feliz de poder participar desse diálogo. Queria agradecer também a todos que acompanharam. Fiquei muito honrada com a presença aqui dos colegas, dos ministros, dos magistrados. E acho que nós temos que continuar pensando criticamente o direito do trabalho, produzindo e insistindo na defesa de um direito do trabalho constitucionalmente protegido, de um outro modelo de trabalho para o nosso país, apesar dos pesares. Eu fico por aqui. Boa noite. Nós temos que realmente garantir a aplicação da nossa Constituição Federal, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, de manutenção do mínimo de Estado democrático de direito que a gente precisa e espera o Brasil, apesar de tudo. Gostaria de fazer um último registro. Eu estou vendo aqui a nossa colega juíza Manuela Hermes, o Vladimir também está presente aqui, doutor Vladimir, a Júlia Neres, né, que foi minha aluna, a Olha, Viviane Júlia. Tanuri, Júlia, a Viviane Tanuri também aqui presente, todo mundo aqui mandando palminhas, né, elogiando a live. Com certeza, nós todos aqui saímos enriquecidos, né, com as suas considerações. Eu, particularmente, admiro muito a professora Renata e tenho certeza que saio daqui, né, com um conhecimento maior em relação a esse tema e sou muito grato por isso. Gostaria também de Obrigada. agradecer a todos presentes, né, pela nossa audiência, pela participação, né, vários comentários que a gente nem sempre consegue ler porque passa muito rápido, né? Então, agradeço a todos, agradeço a professora Renata, dou uma boa noite para todos, para finalizar, e até uma Até a próxima, próxima. um próximo encontro, espero até presencial, né, professora Renata? Ou, se possível. Com certeza.
Tá Vamos ter bom. fé que isso acontece em breve. Boa É, noite. com certeza. Grande abraço. Boa noite Um também. abraço, boa Tchau, tchau, noite. gente.